A gente vai ter uma próxima rodada antes da pausa para o Mundial de Clubes, né? Mas os times já estão pensando nessa janela de transferências. O São Paulo é um deles. A gente sabe que o São Paulo tem muito desfalque, que é um time que tem utilizado muito a base, até por uma necessidade, né, de um cobertor curto. E o São Paulo já está mapeando as suas principais necessidades. E a diretoria do São Paulo entende que um centroavante, um atacante que pode jogar pelos lados e um meia são as prioridades de contratação do São Paulo nessa janela e tem pensado num jogador do Fulham, o Carlos Vinícius, que vai ficar livre no Era do mercado. Palmeiras, né? Base do Palmeiras. Sim. Vai ficar livre no mercado, ele tem 30 anos, é um jogador que pode pintar aí no São Paulo para o segundo semestre. Vocês entendem que essas são as reais necessidades do São Paulo nesse momento? Sim, acho que precisa reforçar, mas até que ponto tem dinheiro para isso, visto que o São Paulo falou que não poderia contratar mais ninguém. Acho que está se virando até melhor do que a gente esperava com esses meninos da base. O Zubeldia usava pouco e, de repente, começa a usar mais. E muitos começam a salvar o trabalho dele, como é o caso do Luca, que entrou e fez gol na Libertadores, por exemplo, foi muito bem ali. Zero expectativa. O Lucas Ferreira foi uma surpresa super positiva para o São Paulo. Então, o Zubeldia, que não contava com os meninos, vai começando a contar. Agora, o Carlos Vinícius, que está sondado, está bem perto do São Paulo, apesar de ser um negócio caro. Ele jogou 34 minutos na última temporada. Será que é o cara para substituir o Caleri? Tudo bem que terminou o contrato com o Fulham, mas jogar 34 minutos na última temporada, o calendário do futebol brasileiro é insano. Quanto que você vai contar com esse jogador até o fim da temporada? 30 anos, não sei se é um bom negócio, sinceramente. Jogaram juntos na Inglaterra o Lucas Moura e o Carlos Vinícius, né? Caio, né? Carlos. Carlos né? Vinícius. Carlos. Pode ser aí um trunfo. Eu acho que essa é uma posição que realmente o São Paulo precisa. Porque perder o Caleri não, foi um golpe, né? O André Silva tem feito lá os gols, mas, enfim, só ele não dá. E eu percebi o seguinte, em relação à molecada, acho que a análise da Isa ela é perfeita. Mas só um cara que parece que o São Paulo, lá o Zubeldia, a turma dele, não confiam, que é o Rian, né? Que o Rian foi bem na Copinha. Ele era o cara mais falado da base. Sim. E ele é o cara menos utilizado no time principal. É uma curiosidade, aí, né? Sim. Porque a gente falava muito mais do Rian Do que todos. o Lucas Ferreira aqui, porque o Lucas Ferreira foi bem pra caramba, tá? Mas assim, Lucas Ferreira, Alves, os outros ali e tal, né? E o mais destacado na base foi aquele que não teve a chance e numa posição em que o São Paulo realmente perdeu o centroavante, né? Porque o Caleri só volta no ano que vem. Eu acho que centroavante, isso é importante. Mais um jogador de criação no meio-campo, porque quando o Lucas e o Oscar não jogam, é difícil. E o Luciano é mais um segundo atacante do que um armador, embora tenha bons números de assistências aí. E lateral direita. Acho que lateral direita, o Cedric aí não aguenta aí o tranco. E precisa se pensar, né, Sormani, na temporada, no segundo semestre, recheado de competições, São Paulo tá em todas ainda. Então, assim, tá bem na Libertadores? Sim, tá bem. Tem uma mata-mata de Copa do Brasil contra um adversário, que é o Atlético Paranaense, que tá mal, né? Tá mal na Série B do Brasileirão. Mas você tem um Campeonato Brasileiro que o São Paulo precisa se recuperar. A gente viu aí, o São Paulo tá próximo da zona do rebaixamento. Então, eu acho que também essas contratações, elas têm que vir pensando numa possível rodagem do elenco, né? Porque o cobertor realmente tá bem curto com todas essas lesões, com jogadores que são experientes e que o São Paulo poderia contar, né? Que é o Lucas, o Oscar, mas que vira e mexe não estão à disposição por conta de lesões. Esse é o problema. O São Paulo fez 2 contratações no Lucas e no Oscar para eles estarem em campo, né? Só que eles não conseguem jogar. Esse é o grande problema. Principalmente o Oscar. Ali, essa posição é chave. Como é que o Zubeldia resolve esse problema aí? Puxando, às vezes, o Luciano para a posição, pegando o moleque da base lá, o Matheus, também tentando fazer mais ou menos isso. Agora, foi o que a Isa falou. O São Paulo não tem grana. Não tem grana. E o que você faz? É a história do cobertor curto. Você paga o que deve ou você endivida mais ainda o clube? É uma situação muito complicada, entendeu? A situação do São Paulo no brasileiro é o que faz a diretoria, nesse momento, estar pensando em contratar. Se o São Paulo tivesse um pouquinho melhor, eu acho que a diretoria não ia fazer contratação nenhuma. Porque o André Silva, né, que é o centroavante, ele tem feito os gols. Ele tem feito os gols. Aí o substituto dele. Mas a base serve para quê? Mas não tem ninguém para ser o terceiro centroavante? O Rian, né?
Exato. Você acabou de falar. E assim, a Isa tocou num ponto muito importante, que é a questão financeira, né? A gente fala muito do Corinthians, que o Corinthians tá em dificuldade financeira, que tá quebrado, que tem muita dívida. Imagina, tranquilo. Mas o São Paulo também tá numa situação complicada. Vira e mexe, a gente vê atrasando salário de jogador. Então, assim, o São Paulo também tá com uma administração complicada, devendo dinheiro. Todos os times devem. Né, isso é fato. Mas tem aquela diferença menos o Palmeiras e o Flamengo, que eu acho que são mas também tem dívidas. Também tem dívidas. Exatamente. O problema é que esses times, São Paulo e Corinthians, têm dívidas importantes de curto prazo que precisam ser sanadas e não tem dinheiro em caixa para pagar. Basicamente, o problema é você ter uma dívida maior do que aquilo que você arrecada. Sim, é isso. E dívida todo mundo tem. O Flamengo tem dívida e o Palmeiras também. Não são dívidas curtas. Mas consegue pagar. Mas o que eles arrecadam, a diferença do que eles arrecadam e do que eles devem, aí, tranquilão, né? Vai nadando. Agora, o Santos arrecada menos e deve um caminhão. O Corinthians arrecada muito, mas tem 3 caminhões a mais de dívida. E o São Paulo também numa situação financeira que não é das melhores. Olha, eu li em algum lugar aí uma nota aí, uma aspas do presidente do São Paulo, dizendo o seguinte, que se não vier a SAF, o São Paulo não vai ser competitivo para disputar nada. Se eu não me engano, foi pós-sorteio de Copa do Brasil. Foi isso. Se eu não me engano, foi. Para algum colega nosso lá no Rio, né? Mas ele quer a SAF e ele quer continuar mandando. Tipo assim, você coloca o dinheiro, mas ele manda. Qual SAF vai fazer isso? Eu também quero isso. Exato. O dono do dinheiro fala assim, escuta, o seu time está endividado, entre outras coisas, o senhor não soube administrar. Como é que eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar para o senhor administrar? Exato. Mas muita gente fala que essas dívidas de São Paulo, Corinthians, são quase impagáveis, principalmente a do Corinthians. Por isso que acho que tem que sentar, tem que ter uma gestão correta e falar, ó, é o seguinte, nesses anos aqui, a gente vai viver assim, a gente vai viver lutando contra o rebaixamento, a gente vai viver fazendo um campeonato humilde e consciente, não vai ter contratação milionária, a gente vai montar um time aqui para sobreviver à Série A, a gente vai viver assim por alguns anos. Jogar limpo com o torcedor, quem sabe isso mude a figura, ó, torcedor de São Paulo, a gente tá acostumado a ganhar, a gente tá acostumado com Libertadores, mas por esses anos aqui a gente vai tentar se reestruturar financeiramente e daqui 5 anos, talvez... O Flamengo fez isso principalmente, o Flamengo sofreu. Não, mas Palmeiras ainda sorte de ter ganho uma Copa do Brasil. Exato. O Palmeiras quase caiu. Mas, gente, é preciso fazer isso. Ou o clube vai virar SAF, ou o clube não vai fechar, mas vai quase chegar perto de fechar. Então, eles ficam contratando, ficam se enrolando. Coloca a realidade, joga com o que tem. Faz ali um investimento curto e honesto para tentar melhorar esse termo em termos financeiros. É possível fazer isso daí. Só que você tem que ter uma gestão... Porque quando eu defendo tem que ter coragem. No Corinthians eu defendo muito SAF. Não é nem pela SAF, sabe? É para tirar os caras que estão lá. É uma forma de tentar tirar os caras de lá. Porque se você for colocar na ponta do lápis, em 5 anos o Corinthians faz um dinheiro para pagar a dívida e ainda sobra um dinheirão para tocar o futebol. É que não tem nenhuma inteligência para parar, né? Sentar, pegar um papel, conversar com os caras especialistas e fazer um plano decente, profissional. Pô. O buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina, entendeu?